estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Serei então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus.
sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Seguiste, meu Jesus. Seguiste, meu Jesus. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, ó Deus, obrigado, ó Pai, por a vida que nos concede, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por as maravilhas que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, por ter morrido por nós, ó Pai, em prol dos nossos pecados. Ó Deus, abençoe cada um de nós nessa noite, ó Deus. Vai de encontro a Teu servo, ó Deus, o pregador dessa noite, que Deus possa usar conforme o Teu querer e Tua vontade. Abençoa, ó Deus amado, os dízimos e ofertas que foi aqui depositado na Tua casa, ó Pai. Seja feito o Teu querer a cada um, ó Pai amado, que depositou. Em nome de Jesus, obrigado, por Deus amado, por o Teu louvor, por tudo que fez por nós, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na casa dEle, para prestar este culto, essa homenagem a Ele. Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Eu quero mais uma vez agradecer vocês que estão nos visitando. Sintam-se bem em nosso meio. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar orando pela vida do nosso pastor, pelo retorno dele. Que a partir de quarta-feira ele vai estar aqui, domingo que vem não vai ser eu mais. O pastor vai estar aqui presente, se Deus quiser. Convido os irmãos, amada igreja, a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, de 1 a 4. Abacuque, voltando de Mateus, Novo Testamento, Malaquias, Zacarias, Sofonias, Ageu, Sofonias e Abacuque. Mateus, voltando para trás, Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias, Abacuque. Jonas, Miqueias e Ageu e Abacuque. Amém? Misericórdia. É um livro pequeno, está lá no final do Antigo Testamento. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanham aí em suas Bíblias. Abacuque capítulo 2, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigília, e colocar-me-ei sobre a fortaleza
e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei para a minha queixa. O Senhor respondeu e disse: escreva a visão, grava-a sobre tábuas, para que eu possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Vamos ler todos juntos a parte B do versículo. Mas o justo viverá pela fé. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. E neste momento, Senhor, nesse tempo, nós queremos te pedir a sabedoria que vem de Ti, para que nós possamos ser porta-voz daquilo que o Senhor quer falar a cada coração nessa noite. Nos abençoa, Pai, e nos ajuda, Pai, a ser testemunha fiel de Ti, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, Abacuque, profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um profeta, é um homem que escreveu um livro na Bíblia, que ele tem eu identifico muito. Eu acho que todos nós, os irmãos, vão perceber que no decorrer desse estudo, dessa meditação, nós vamos identificar muito com ele. Ele é muito parecido conosco. Ele era um ser humano. Era um profeta levantado por Deus, mas era um ser humano. E é possível, meus irmãos, que nos dias em que estamos vivendo, ao longo deste ano e ao longo do tempo que passou, muitas percas, muitas coisas aconteceram em nossa vida, que talvez nos deixasse um pouco em questionamento sobre a vida, em questionamento sobre por que aconteceu isso ou por que aconteceu aquilo. E na nossa vida também é comum, meus irmãos, passarmos por derrota. E não é fácil passarmos por derrota e chegarmos lá no final sem sermos uma pessoa derrotista ou derrotada. Passamos também pelas amarguras da vida. Todos os dias, a nossa vida, desde quando nós entendemos por gente, nós passamos amargura em nossa vida. E também é muito difícil nós chegarmos lá no final daquela amargura que nós passamos e não ser uma pessoa amargurada, não ser uma pessoa que vai trazer em seu coração algum tipo de rancor. Os enfrentamentos das ingratidões também, diária. Quantas pessoas têm sido ingratas conosco? Quantas pessoas têm sido falsas? Têm nos apunhalado pelas costas? E as ingratidões da vida nos abraçam e é impossível nós não passarmos por elas e também chegar lá no final e não sermos ingratas. Muitas vezes nós já chegamos em situações que nós olhamos para nós e lá eu sou uma pessoa ingrata. Você, sem querer, você se torna, porque as pessoas têm cometido ingratidão com você no dia a dia, não é verdade? Então Abacuque também não era diferente de eu e você. Ele era uma pessoa igualzinho a qualquer um de nós. Um homem levantado por Deus. E nós sabemos que o grande desafio da fé de Abacuque, o grande desafio da nossa fé, é passar pelas circunstâncias da vida sem que nos ficado a marca, nos deixado uma sequela. Mas se nós, diante da circunstância que nós vemos passando na nossa vida, encaramos no nosso dia a dia, se nós estivermos com Jesus, se Ele estiver conosco, Cristo estiver conosco, nós seremos mais que vencedores por Cristo. Amém? Se Ele estiver conosco, nós seremos mais que vencedor. Não importa a circunstância que nós vamos passar, mas se Ele estiver conosco, nós vamos sair vencedor.
Mas se ele não tiver, provavelmente nós vamos arrastar, a partir do momento que nós fomos atacados e ofendidos, uma sequela, uma herança, uma amargura, uma ingratidão vai ser carregada conosco. Mas se ele estiver conosco, nós com certeza vamos romper, e o passado vai ficar no passado, e nós vamos seguir em frente. E o profeta Abacuque não era diferente, meus irmãos. É muito parecido com eu e você. Ele tem as mesmas características nossas. Ele era um ser humano igual a mim, igual a você. E se você for sincero, nessa noite, se você olhar para você e olhar para a sua vida, eu acredito que eu e você, muitas vezes na nossa vida, perguntou para o Senhor: por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Questionamos Deus, não é verdade? Talvez nós nem falamos, ou talvez nós falamos, verbalizamos, mas talvez não. Mas nós falamos, não é? Por que isso aconteceu comigo? Logo eu? Essas são as perguntas que Abacuque estava fazendo no capítulo 1. Se nós formos ler esses 3 capítulos do livro de Abacuque, nós vemos que ele começa falando, então, questionando a Deus: mas por que, Senhor? Por que os ímpios, eles levam vantagem sobre o justo? Até quando, Senhor? Até quando eu vou sofrer? Até quando as pessoas vão se sobressair sobre mim? Nós vemos aí o mundo aí fora, as pessoas talvez melhorando de vida, ou a pessoa na escola tirando nota melhor, mas não importa a situação, se é colando, se é roubando, se é levando vantagem sobre o outro, ele está sobressaindo. Mas num olhar horizontal, nós vemos que nós, seres humanos, nós ficamos com o coração doendo, porque nós vemos a pessoa sobressair e nós ficamos para trás. Mas o que nós acabamos de ler junto aqui na parte B do versículo 3? Mas o justo viverá pela fé. Muitas vezes nós nos pegamos, meus irmãos, orando, pedindo a Deus solução para algum problema, pedindo a Deus resposta para alguma situação em nossa vida, e o Senhor nos responde, não nos responde, nós não vemos. Abacuque, no capítulo 1, ele estava questionando Deus sobre isso. O povo estava maltratando o povo de Israel, estava maltratando o povo de Deus, e ele então estava como profeta daquele povo, ele estava então irado com Deus. Mas até quando esse povo vai sofrer? Até quando esse povo vai ser humilhado pelo ímpio, que vem com poder de destruição, acabando com essa geração? Abacuque estava com uma visão horizontal. Ele estava enxergando como todo mundo enxerga. Nessa passagem eu lembro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22 a seguir, quando Jesus estava na beira do mar, no final de tarde, e ele falou para os seus discípulos: entra no barco e atravessa o mar. E ele ficou despedindo da multidão, e depois que despediu, ele foi para o monte orar. E os discípulos entrou mar adentro no seu barco, e quando anoiteceu, veio então uma grande tempestade e bateu contra o seu barco. E foi a noite toda aquela luta incessante. Jesus não aparecia para socorrê-los. E Jesus então veio aparecer na 4ª vigília da noite, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Por que demorou, Senhor? Por que demorou tanto? A luta que nós passamos aqui, o medo que nós passamos aqui de naufragar, até quando? Por que demoraste tanto? Muitas vezes, e esta era a indagação de Abacuque, no capítulo 1. O Senhor não vai agir? Oh meu Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando?
é muito interessante, meus irmãos, quero que os irmãos leiam comigo aqui, no capítulo 3 de Abacuque, no versículo 17. A declaração de Abacuque, no capítulo 3, 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Diferente, né? No capítulo 1, nós tínhamos aqui um Abacuque, que os irmãos podem ter a oportunidade de ler esses 3 capítulos, que é bem curtinho. Um Abacuque ansioso, preocupado, um Abacuque inquieto, querendo uma resposta de Deus, não sabia o que fazer, preocupado. E aqui no final do capítulo do seu livro, nós já vemos um homem totalmente diferente. O que aconteceu? O que aconteceu na vida desse homem que pouco atrás era um homem intolerante, inquieto, preocupado, ansioso, e agora ele já, Senhor, se faltar alimento, se faltar a vestimenta, se faltar o dinheiro, se faltar o que for, eu estou contigo. Se eu não for curado, eu estou contigo. Se eu não for receber a bênção, estou contigo. Mas o que aconteceu na vida desse homem, para ele mudar totalmente assim de atitude, mudar totalmente o seu comportamento? Eu quero, meus irmãos, assim como eu já fui apresentado, eu quero apresentar aos irmãos o capítulo 2 de Abacuque. No capítulo 2, Abacuque, então, ele tem aqui a resposta para toda aquela ansiedade. Ele tem aqui a resposta para uma mudança de vida. Ele tem aqui, então, um entendimento do que Deus queria dele, do que Deus quer de mim e de você. Nós vemos aqui no capítulo 2, nós acabamos de ler, no versículo 1. Por-me-ei a minha torre de vigia e colocarei-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e o que resposta eu terei para a minha queixa. O que aconteceu aqui, meus irmãos, com Abacuque? O que aconteceu na vida desse homem? A torre de vigília, naquela época, a cidade era murada, e todo mundo aqui acho que sabe. Então, era onde o sentinela, onde o guarda ficava noite e dia, não podia dormir, olhando se não iria chegar exército, inimigos para atacar a cidade. Era o homem que ficava atento, vigiando a cidade. Na Idade Média, os navios mercantes também tinham as torres de vigia, onde o guarda ficava vigiando noite e dia os ataques dos piratas. O que aconteceu então com Abacuque aqui? Abacuque, ele saiu do chão, ele subiu para a torre. Assim como nós, muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos na nossa vida diária num olhar horizontal, como todo mundo olha, não conseguimos enxergar muito longe, ficamos esperando uma resposta que talvez nós não vamos conseguir enxergar se nós tivermos, mantermos sempre nesse nível.
sempre embaixo. Mas Abacuque aqui, ele falou: eu vou para a torre de vigília. Eu quero ver do alto o que o Senhor tem de resposta para a minha queixa, para as minhas perguntas, para as minhas indagações. E foi aí que aconteceu então a mudança determinante na vida de Abacuque. Foi aí então que Abacuque saiu daquele homem ansioso do capítulo 1 e transformou em aquele homem de coração sensato, de coração adorador, de coração de um homem que fez uma música adorando a Deus por tudo que o Senhor tinha feito na vida dele. Foi ele sair para observar. Quero nessa noite, meus irmãos, que você entenda comigo, passo a passo que foi determinante. E o primeiro desses passos foi a decisão então de sair do seu lugar, como eu já disse, ir para a torre. E ele saiu da sala, e ele saiu da cozinha, e ele saiu do chão e foi para um lugar mais alto. Ele foi olhar de cima, ele foi ver do alto, ele foi para um nível mais alto. Muitas vezes nós estamos parados, estagnados na nossa vida. Na nossa vida, só pedindo, reclamando, talvez nos mimimis da vida, falando que as coisas não acontecem, por que não tenho resposta, por que estou passando por isso. Mas nós continuamos no mesmo patamar. Nós não damos nem um passo a mais no degrau de aproximação de Deus. E foi aqui, então, que Abacuque teve uma transformação na sua vida. Foi nesse tomada de decisão de subir um degrau, subir num nível mais alto, para ver o que Deus tinha para ele. Eu quero citar aqui, meus irmãos, contar a história da Bíblia de Elias, um homem de Deus que foi mandado por Deus para ir ao rei Acabe e falar para ele que durante 3 anos não iria chover. E ele foi, então ele passou a ser perseguido. Deus falou para ele: agora você vai esconder no ribeiro de Querite. O ribeiro de Querite só tinha água quando chovia. E lá você vai tomar água, e eu vou mandar então que os corvos levem alimento para você. Nós sabemos que urubus é abutres, comedor come até seus próprios filhos, não importa. Deus então mandava alimento através do corvo, mandava o hambúrguer, o x-salada lá para ele, e ele bebia da água do rio de Querite. Mas assim como ele avisou para o rei Acabe que ia acontecer a seca, o rio secou. E Deus falou então para ele: o que é surpresa para você não é surpresa para mim. Vai então para Sarepta, lá eu vou separar uma viúva que vai cuidar de você. Ele então obedeceu a Deus, e chegando em Sarepta, ele encontra uma mulher na entrada da cidade apanhando uns gravetos, e então Deus certamente fala para ele: aí está a sua viúva. Ele falou: Senhor, você não sabe brincar? Não brinca. A viúva está aparentemente com dificuldade maior do que ele. Mas Deus confirmou que era aquela mulher. Então ele chegou para aquela mulher e pediu um copo de água. E a mulher então, quando foi buscar a água para ele, e ele gritou para ela: traz um pão também. Ela falou: ah, meu senhor, você bateu na casa errada. Porque eu estou aqui apanhando alguns gravetos para fazer um pouquinho de comida do azeite e a farinha que eu tenho, para que eu e o meu filho comamos e morramos. Era o último alimento que ela tinha. Mas o profeta então falou para ela: faça o que eu te mando, que não vai faltar nem farinha e nem azeite na sua botija. Ela, obedecendo o profeta, fez então um bolo e trouxe o copo de água. E a partir daquele dia então, multiplicou, o milagre da multiplicação fez transbordar a sua botija de azeite e sua lata de farinha. E por muitos e muitos dias, o profeta e aquela mulher se alimentou do milagre que Deus operou na vida deles. Mas um dia, meus irmãos, o filho daquela mulher veio morrer, falecer. E a mulher então veio para cima do profeta.
você veio até mim desvendar os meus pecados e agora Deus me castiga com a morte do meu filho. Aquela mulher, meus irmãos, é interessante um detalhe, aquela mulher não tinha nada, né? É o que acontece hoje aí. Não tem nada, mas acontece um desastre, eu perdi tudo, né? Aquela mulher não tinha nada, mas quando o filho perdeu, ela já foi caçar um culpado. O seu Deus desvendou os pecados e meu filho morreu. Mas, meus irmãos, Elias, ele não fica parado. Ele pega aquele menino do colo da mãe, e sobe correndo para o segundo andar onde ele estava hospedado. Chegando ali, na parte alta daquela casa, ele talvez até mesmo sem saber o que fazer. A Bíblia fala que ele clamou a Deus. A Bíblia fala que ele pôs seu corpo sobre o corpo daquela criança 3 vezes. Mas nós sabemos, meus irmãos, e não tem explicação, daquele desespero de Elias, ele sabia que Deus na parte alta podia ouvir a sua oração. Ele levou a criança para um lugar mais alto. Lendo essa passagem, ontem e hoje, eu me lembrei de um episódio que aconteceu na minha família, eu já contei aqui na igreja para alguns irmãos. Em 1984 nós mudamos para o estado da Rondônia, e meu pai comprou um sítio lá, e que nós mudamos, e quando chegamos lá a casa não estava pronta. Aí nós ficamos morando numa casa do lado da escola, e ainda a casa era uma casa de prancha, não era de tábua, eram umas tábuas, mas umas tábuas tiradas na marreta, umas tábuas largas e pesadas. E um certo dia de manhã, não sei o que aconteceu, minha irmã, eu tinha 10 para 11 anos, minha irmã com 8 anos, ela saiu, antes de ir para a escola, e não sei o que aconteceu lá, se ela mais outra criança, uma prancha daquela, que era grossa assim, a prancha tirada na cunha, na marreta, aquela prancha caiu em cima da minha irmã. Eu só lembro quando caiu, fez aquele barulho, meu pai saiu de dentro de casa, e ela estava desmaiada. E eu lembro que ele pegou ela nos braços e levantou. E clamou a Deus. Eu não sei o que passava no coração do meu pai naquele momento de desespero. Mas eu só sei que aquele dia ele levou a minha irmã num lugar mais alto. Ele sabia que no lugar mais alto ele podia confiar que Deus ia fazer um milagre. O que aconteceu com este menino? Quando Elias levou no lugar mais alto, ele também não sabia. Ele só sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. O que aconteceu na vida de Abacuque também, ele saiu do seu lugar de conforto, ele saiu da sua sala de reclamação e subiu para um lugar mais alto onde poderia ver, poderia enxergar, ou poderia alcançar algo que onde ele estava ele não ia alcançar. Assim minha irmã voltou ao normal, e eu nunca esqueço dessa passagem, né, da confiança. Eu lembro que meu pai levantou ela assim, pôs ela na mão e levantou assim. E eu lembro que ele só clamou a Deus, eu não lembro mais das palavras. E ela ficou na altura, bem acima da cabeça dele. E eu lendo aqui ontem esse texto, e hoje, eu me deparei. É no lugar alto. É no alto. É no alto com U, é no alto com L. Na ajuda que vem do alto, de Deus, é que nós devemos confiar. Então o primeiro passo, a primeira decisão de Abacuque foi sair do chão. Ir para um lugar superior. Elias nos ensina, meus irmãos, nessa passagem, aonde ele leva o menino, e até na história da Bíblia daquele momento, não tinha nenhuma história de ressurreição ainda. Ele nos nos que lá no andar de cima, que Deus tem solução para as nossas indagações, as nossas murmurações, e nos nossos mimimi do mundo, do dia a dia. É lá no andar de cima. Então, para que nós
consigamos chegar no padrão daquele homem, no padrão que Abacuque chegou lá no capítulo 3, no verso 17, temos que sair do lugar que estamos e subir no lugar mais alto. Temos que tratar com Deus numa esfera diferente. Não adianta ter como eu já disse, uma vida aqui achando que eu sou refém da vida, que a minha vida eu sou deixado para trás, Deus não está olhando para mim, que na minha vida eu sou desprezado talvez, ou que eu não tenho êxito na minha vida. Não adianta. Nós só vamos conseguir avançar, nós só vamos conseguir crescer, nós só vamos conseguir amadurecer e alcançar os nossos propósitos, o nosso objetivo que está no nosso coração, se nós tratarmos com Deus numa esfera diferente, se nós tratarmos com Deus num andar mais alto, se nós colocar o nosso pé na escada e subir em direção a Ele, com certeza Ele vai nos atender. Outro exemplo que eu quero colocar para os irmãos nessa noite aqui é o exemplo de Jó, meus irmãos. Jó era um homem, nós todos conhecemos a história de Jó. Jó é um homem muito rico, mas que num dia perdeu tudo. Perdeu sua riqueza, sua família e perdeu tudo. E a Bíblia fala que ele caiu em desespero, em choro, em pranto. Mas, ao mesmo tempo, ele se levantou e falou: louvado seja o nome do Senhor. O Deus que me deu é o Deus que tira. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. O Deus que me deu a riqueza, o Deus que me deu os bens, foi Ele que me deu e Ele pode tirar a hora que Ele quiser. E exaltou o nome do Senhor. E ele clamou o nome do Senhor dizendo: louvado seja o Senhor, porque estou passando por isso, porque a partir de agora eu vou enxergar, eu vou olhar a vida com outro ângulo, com outra visão, com outro ponto de vista. Muitas vezes, meus irmãos, isso estou falando de mim mesmo, quando a coisa não dá certo, quando as coisas nos frustram, nós ficamos cabisbaixo, nós choramos e nós ficamos abaixados na nossa sala e na nossa cozinha, nós ficamos prostrados no chão. Mas Jó é aqui um exemplo muito claro para que nós possamos segui-lo. Perdeu tudo, mas ele reconheceu que o mesmo Deus que dá é o Deus que tira. Nós sabemos bem da história o que sucedeu. Deus o abençoou, multiplicou, deu mais do que ele tinha antes. Mas foi porque ele reconheceu que ele não era nada, e que Deus tinha o poder sobre a vida dele, e que Deus tinha o domínio sobre a vida dele. Se Deus quisesse matar ele, Deus tinha matado, tinha dado a oportunidade de Satanás matar ele, mas Deus não fez isso. E ele reconheceu que Deus tirou porque Ele é Deus. E a partir daquele momento ele ia enxergar a vida com um ângulo diferente, por um ângulo diferente, com uma visão diferente. Mas ele não ia esquecer que Deus era soberano sobre a vida dele. Amém? Nós possamos seguir, lembrar sempre de Jó quando nós depararmos com as nossas dificuldades na nossa vida. Lembrar sempre desse homem que não se abaixou, não se curvou diante da tristeza dessa vida, não se baixou diante das derrotas, da amargura que a vida propôs, colocou no seu caminho. Muitas vezes nós achamos que nós questionamos, como eu falei no início, até quando, por que está acontecendo. Nós nos colocamos na situação de um homem que foi pela vida injustiçado. E nós sabemos, meus irmãos, que a vida
na nossa ótica humana, a gente começa a perceber, desde criança, de jovem, adolescente na escola, a gente já começa a perceber que a vida, ela é ingrata conosco mesmo. Como eu disse no início, é na escola, aqueles alunos talvez que não esforçam tem nenhum tipo de esforço, mas vai ali, cola, tira uma nota boa. É aquelas pessoas, muitas vezes que jovem adolescente falou, rapaz, aquela moça tão bonita lá, e que um rapaz tão bonito. E aquela moça vai dar moral para aquele camarada lá que não quer nada com nada. Então aí a gente já começa a ver lá na adolescência que a vida não é muito justa com a gente. Mas isso no nosso olhar horizontal. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, que Deus é justo, ou melhor, Ele é o justo juiz. No tempo certo Ele vai julgar todas as coisas. Eu quero deixar para os irmãos aqui um exemplo de que aqui em Rio Verde não acontece muito, mas nas grandes cidades, aqui em Rio Verde de vez em quando acontece, os engarrafamentos. E o que acontece quando a gente é preso no trânsito, está indo e o trânsito para, Imaginete? O trânsito para e a gente não sabe o que está acontecendo, qual que é o nosso blá blá blá, o que está acontecendo, e começa a buzinar e vira aquela bagunça, aquela angústia. Mas eu falo para os irmãos, se de repente você tivesse a oportunidade de passar um helicóptero, de pegar e levar num lugar mais alto, e lá de cima você vê que lá na frente aconteceu um acidente, e que lá na frente tem vários salva-vidas e bombeiros fazendo a sinalização para cercar ali aquela área para salvar uma vida. Como vai ser a sua visão? Não vai ser diferente? Como você vai enxergar? Não vai ser diferente? E é isso que aconteceu com Elias. É isso que aconteceu com Abacuque. Ele subiu num lugar mais alto, para não ver com a sua própria visão, mas ver com a visão de Deus. Esse é um exemplo. Se eu subir, se visse que ali estavam pessoas trabalhando para salvar a vida, eu ia ter mais conformidade no meu coração. Eu ia esperar, vamos esperar aqui, porque está acontecendo uma causa justa ali na frente. E é isso que Abacuque está querendo nos ensinar aqui nesse capítulo 2, meus irmãos. Foi aqui que aconteceu então uma transformação na vida de Abacuque. Ele saiu então do homem questionador para um homem transformado, louvando a Deus. Mas uma coisa, o maior problema que acontece na nossa vida, nas nossas decisões, é a partir dos nossos sentidos. Os nossos 5 sentidos muitas vezes nos enganam. É verdade? Esses 5 sentidos, ele é problema. Nós tomamos decisões pelo que ouvimos. Eu ouvi falar ali que vai ser assim, assim. Ou um exemplo de um pastor que foi pastor meu, quando eu era jovem, ele contou uma história que aconteceu com ele lá no Rio de Janeiro, de que na igreja dele grande, ele era diácono na época ainda, e uma irmã passou mal lá e foi para o ambulatório. E chegou lá a enfermeira, que também era membro da igreja, mas que não conhecia a irmã, meio agitada, meio nervosa, perguntou para ela, para o pastor, ela é crente? Aí o pastor falou para ela, sim, ela é crente. E aí aquela irmã meio baleada, meio ali passando mal, tonta, então ela continuou perguntando, ela é sua parenta? Aí a audição daquela mulher entendeu sim, ela não aparenta nada. A mulher pulou da cama na hora, já queria brigar com a enfermeira, falou, você está achando que eu estou mentindo? Está achando que eu estou passando, que eu estou aqui dando trabalho para vocês à toa? Ela usou então um dos seus tatos, interpretando mal a fala daquela mulher. Muitas vezes no degustar, no cheirar, no pegar, nós somos enganados por tirar conclusões pelo que vimos, pelo que ouvimos. Isso é um olhar horizontal. Mas se nós tivermos a oportunidade de subir no lugar mais alto e conseguirmos olhar, enxergar
assim como Deus enxerga, se nós conseguirmos olhar para a nossa vida, assim como Deus olha, nós vamos ser mais compreensível, nós vamos ser mais amoroso, nós vamos ser mais entendedor uns dos outros. A segunda aprendizado que tem aqui no capítulo 2, meus irmãos, hoje, que a decisão que eu tenho que tomar, eu preciso aprender que Deus, Ele tem um processo a fazer, é um processo que acontece na nossa vida. Não é assim, no estalar do dedo, que as coisas vão acontecer. Para Deus existe, então, um processo. Ele vai nos tratando, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos concedendo à medida que nós formos tão dignos de receber isso. E aí vem aquela questão, vem aquela palavra, que é dificílima: esperar. Como é difícil esperar, não? Como é difícil ir para o ponto de ônibus, ali, às vezes falta 5 minutos, mas a agonia vem. Como é difícil ficar numa fila, como é difícil esperar. E para Deus as coisas acontecem pelo processo. No versículo 2 do capítulo 2 diz assim o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Nós vivemos num tempo, meus irmãos, que as coisas tudo para ontem, não é verdade? Tudo acontece muito rápido, as coisas têm que fluir, senão eu já fico estressado, as coisas... E era da mesma forma, não, o mundo que Abacuque via era diferente, mas ele estava estressado e preocupado porque as coisas não aconteciam. E no nosso mundo hoje é a mesma coisa, mas muito mais acelerado. Hoje nós vivemos num mundo que o celular aí no WhatsApp, você manda uma mensagem, e se lá do outro lado o telefone fregou, que as duas setinhas azul lá, e a pessoa não responde, você já fica indignada, você fica nervosa. Ele viu, porque não me respondeu? Estou 30 dias sem celular, tá bom, o celular está quebrado, estou achando bom. Mas nós vivemos nessa geração que as coisas muito rápido, para onde? Os processadores cada vez tem que ser melhor, tem que bater o dedo lá e tem que responder. Se não responder, tem que trocar, tem que buscar o melhor. E eu estava lendo um artigo sobre o mundo corporativo, os funcionários estressados com as máquinas que não dão resposta rápida. Quando ele dá um comando, ele quer que a coisa já venha na tela na hora. E aquilo é angustiante para aquelas pessoas que querem, então, solução para aquele comando que ele deu imediatamente. Eu tenho um colega de trabalho lá no serviço, um jovem ainda de 27 anos, mas totalmente estressado, tenho conversado muito com ele. E a gente vai fazer alguma coisa, ele, se não der certo, ele já começa a bater o pé, bater a mão e coçar a cabeça, querendo a resposta no imediato, querendo a resposta agora. E as crianças que nasceram, meus irmãos, 13, 14, 12 anos atrás, nós conhecemos essa geração como a geração Z, é verdade? A geração nativa digitais. Essas crianças, meus irmãos, elas já nascem sabendo mexer no celular, já sabem entrar em tudo quanto é coisa. Talvez não sabe nem o português direito, mas já sabe no inglês entrar lá e baixar um jogo e começar a jogar sem ninguém ensinar. Na minha época, eles tinham lá escrito play, eu não sabia se era para parar, se era para continuar. Nós queremos a resposta para ontem. Essa geração quer a resposta para ontem. Mas com Deus não funciona assim. Para Deus as coisas não funcionam assim. E Abacuque então sobe para aquele lugar. E Deus então manda ele escrever a visão. Escreva aí a visão. E ele então escreveu. Escreva aí na tábua para até quem passa correndo ver. E Abacuque então escreveu. E isso foi o início do processo da mudança de vida de Abacuque. E quando as coisas não acontecem muito rápido da maneira que a gente quer, a gente logo desiste, não é, Alex? A gente quer desistir logo. Não está dando certo. Eu estou orando para esse irmão faz tempo. Eu estou orando para essa pessoa da minha família. Eu não vou orar mais.
Eu comecei isso aqui, eu já quero parar. Esses dias o Felipe estava chamando a atenção dele lá em casa. Começou algo lá e logo já queria desistir. Falei, as coisas não é assim. As coisas não funcionam assim. Existe um processo. Existe um processo principalmente na nossa vida. E nós devemos esperar nele. Nós devemos confiar nele. Eu estava vendo alguém lá no seminário falando que o pastor estava cansado. Falou que estava cansado, falou para Deus, Deus, eu estou cansado com o meu ministério, eu vou parar por aqui. E aí ele abriu a Bíblia e Deus falou com ele através da palavra. Eu não estou te entendendo não. Eu até escrevi aqui o que ele fala que ele colocou. Não estou te entendendo não. Você diz para as pessoas aí no mundo esperar em Deus, não é verdade? Você não diz para as pessoas esperar em Deus para soluções de seus problemas? E eu disse na minha palavra que quem espera alcança. Quem está mentindo? Aí dizer que doeu o coração dele. O Senhor, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Vou dar sequência no trabalho. Vou prosseguir no trabalho. Esperamos, muitas vezes, meus irmãos, nas pessoas. Nós confiamos mais nas pessoas que estão no mesmo patamar nosso. Nós depositamos a nossa fé, já falei isso aqui outras vezes. Nós depositamos a nossa expectativa nas pessoas. Deposita a expectativa no seu esposo. E ele acaba deixando a toalha em cima da cama. E ele não muda. Você deposita a expectativa que naquela pessoa, na expectativa que ela vai mudar, e passa dia, e passa dia, e passa ano, e a pessoa não muda. Mas muitas vezes, isso é um exemplo simples. É porque nós depositamos a nossa confiança, a nossa expectativa em pessoas. E aí é batata que nós vamos dar com o burro na água, como diz o ditado. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. Se tem algo que nós queremos que mude, assim Abacuque fez. Ele queria que algo mudasse. Nós teremos que buscar a Deus. Nós temos que subir ao patamar mais alto. Senhor, eu tenho aqui uma intriga com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho. Eu não sei resolver isso não, mas eu quero colocar diante do Senhor. E eu quero falar aqui nessa noite, meus irmãos, que eu sei que tem alguém aqui que está orando por um familiar seu. 5 anos, 10 anos, para que ele converta. Muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes, pela atitude da pessoa que você está orando, talvez passou 10 anos e tem hora que ela tem atitude que é pior do que era no início. E dá vontade, a gente fala para Deus, Senhor, eu não consigo. Mas não desista. Não desista porque vale a pena. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Esse mesmo pastor que contou a história da moça que estava passando mal, ele era muito contador de história, ele contou um caso do pai dele, foi criado com um tio, e ele converteu naquele lar, foi o primeiro, e os tios dele não gostavam de cristão, e ele passou mais de 20 anos então, orando pelo seu tio, seu pai que o criou. E então o tio dele pegou um câncer, e no último dia de sua vida lá no hospital, ele chamou então o pastor, esse irmão, e já não conseguindo falar mais. E ele então pregou a palavra para o seu pai, para o seu tio. E ele falou, meu pai, se você está entendendo, se você está reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e você está aceitando Ele hoje, pelo menos aperte a minha mão. E ele então sentiu o aperto da mão. Aqueles mais de 20 anos da sua vida orando pelo seu pai, foi recompensado ali em vida ainda. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não vamos ver, nós não vamos ter a oportunidade de que esse homem teve. Talvez nós vamos ser agraciado antes, ou talvez nós vamos ser agraciados no final, como aconteceu com esse presente que ele recebeu, sabendo que o seu pai foi para a glória, porque reconheceu Jesus como Salvador. Mas nós devemos perseverar. Porque isso não acontece nessa vida, na nossa vida, mas pode acontecer depois. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. A perseverança então vale a pena. Abacuque, sem perceber, escreve a visão. Deus tinha mandado para ele escrever.
E no versículo 3, está escrito assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardará, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Deus mandou escrever e mandou esperar. Certamente tardará, mas não falhará. E o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos? Espere, confie, sobe para um nível mais alto, espere. Pode demorar, mas não tardará. Ele vai te abençoar. Ele está preparando. Ele está te preparando para receber. Mas é no tempo dele. Muitas vezes nós vemos hoje no nosso mundo, nos dias em que estamos vivendo, é as pessoas imediatistas, querendo receber a bênção em troca de qualquer coisa, pagando para receber a bênção, não esperando a hora de Deus. E pessoas vendendo as bênçãos. Esses dias eu estava ouvindo um certo homem falar na televisão que quando ele ora, Abraão e Moisés saem da fila, porque Deus para na hora para atender a sua oração. Eu falei, barbaridade. Que besteira, que bobagem. Deus age, Deus vela por mim e por você. Ele tem para mim e para você o melhor, mas é no tempo dele. E para que isso nós possamos alcançar, nós temos que perseverar. Nós sabemos que o maior desses presentes é a vida eterna, é estarmos com Ele lá no céu, na glória. Mas enquanto estivermos aqui, no momento certo, Ele vai dar aquilo que nós necessitamos para que vivamos bem. Então Abacuque aqui, ele então começa a acontecer a transformação na vida dele. Ele começa a entender que Deus, Ele tarda, mas não falha. E por isso então lá no capítulo 3, no versículo 17, ele já está então entendendo. Ele já entendeu que mesmo que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que as vacas somam do aprisco, mesmo que falta alimento, estou com o Senhor. Está difícil? Estou com o Senhor. Está bem? Estou com o Senhor. Estou doente? Estou com o Senhor. A cura não veio? Estou com o Senhor. Perseverança. Perseverança. Existem duas formas, meus irmãos, nós já estamos encerrando, duas formas de viver a vida. E nós vemos no versículo 4 que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Jeremias 17,5 explica bem esse versículo, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos e no deserto, e na terra salgada, inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, e que se estende as raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadigará, nem deixar de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Aqui então tem os dois sentidos para a vida, duas formas de viver a vida. Ou você vive na sua vida, no chão, no sentido horizontal, vendo aqui como todo mundo vê, escutando o que as outras pessoas falam, confiando no homem. Ou você vive uma vida no patamar mais alto, ou você vive uma vida num lugar elevado, você vive uma vida confiando no Senhor. É uma escolha.
Muitas vezes nós nos encontramos olhando como o mundo olha, reclamando como o mundo reclama, falando as mesmas coisas que o mundo fala. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não está com você, é em vão o seu trabalho. Se o Senhor não está com o vigia, em vão trabalha o vigilante. Se o Senhor não está do lado daquela cidade, daquela nação, o inimigo vai atacar de qualquer forma. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha você que está edificando, eu e você. Se o Senhor não está na edificação do seu lar, se o Senhor não está na edificação do seu trabalho, da sua escola, em vão é seu trabalho, em vão é seu braço, trabalha em vão, porque sentido nenhum vai ter. Abacuque entende então que o soberbo, eles vivem dessa forma, mas o justo viverá pela fé. Amém? Então ele louva a Deus, ele canta aqui. Nós já cantamos essa música, né, irmão Áureo? Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ele louva ao Senhor, porque ele entende então que o justo vive pela fé. O soberbo quer se envaidecer, se engrandecer, quer tirar conclusões por conta própria, quer achar resultado na sua própria força. Mas você que decidiu dar um passo acima, você que decidiu olhar de cima, você consegue ver a vida de forma diferente e começa então a entender, assim como Abacuque entendeu, que existe um processo na nossa vida e Deus então vai, no momento certo, nos abençoar. Amém, meus irmãos? O justo viverá pela fé. Precisamos crer que Deus escreveu em suas palavras e Ele vai sempre cumprir. O que Ele escreveu, Ele vai sempre cumprir. Não esqueça disso. Não dê ouvido aos tititis do mundo por aí. Mas suba um degrau. Suba para o andar de cima. E busque estar em comunhão com Deus. E busca a entender o que Deus tem no nível mais alto para nós. Porque Ele tem o melhor. Mas precisamos que nós dê esse passo de fé. Precisamos nessa noite, então, meus irmãos, sair do lugar comum. Foi o que Abacuque aprendeu. Sair do lugar comum aonde ele estava, só na reclamação, na murmuração, andando para lá e para cá. Ele saiu do lugar comum e foi para a torre de vigia. Deixar as murmurações da vida. Precisamos elevar a nossa visão e ver do alto. Assim como eu disse a questão do bombeiro. Se tiver a oportunidade, você então ia entender de forma diferente. Aquela situação toda estava passando por uma causa justa. E o que nos falta, que é o mais difícil, é esperar o processo de Deus. É esperar o momento que Deus vai agir. E para que isso aconteça, precisamos ter em nossa mente sempre a palavrinha: perseverança. Olhar para a nossa vida como Deus olha, não como as pessoas olham. Não importa o que fala de você, mas importa o que você sente no coração. O que importa é como você sente diante de Deus. O que importa é o que você está prestando para Deus. Não está prestando para o homem, não está prestando para um ou para outro. Mas importa é a sua vida de comunhão. As propostas do mundo são muitas. Mas nós devemos, assim como Jó reconheceu, que tudo que ele tinha foi Deus que tinha dado. E Deus tirou. Nós devemos então sempre lembrar que nós temos que prestar conta para Deus. E se nós estivermos então nesta comunhão, estivermos então no andar de cima, sempre buscando fazer a vontade dEle,
na nossa hora, no nosso momento, ou quando Ele voltar, ou quando nós morrermos, nós vamos ter um encontro. E essa é a nossa maior esperança, estar com Jesus na glória um dia. Amém? Essa é a esperança da igreja? Tenho certeza que é, né? Nós devemos então, meus irmãos, perseverar. Aprender com Abacuque. Deixar a ansiedade. Aprender a olhar o processo. Esperar em Deus. E Deus então vai te dar o entendimento necessário para que você viva uma vida, não segundo o seu querer, não segundo o seu modo de pensar, mas segundo o que Deus tem para você. Deus abençoa a vida dos irmãos nessa noite. Que o Senhor Jesus mesmo possa completar no seu coração, no meu coração, tudo aquilo que Ele necessita completar, aquilo que você precisa então buscar para que possa estar no patamar mais alto, estar no nível mais alto. E essa deve ser a nossa caminhada diária, a cada dia subindo um degrau, para encontrarmos com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? E você que está nos visitando essa noite, se você ainda não fez um compromisso com o Senhor, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, se você ainda por algum motivo se sente amargurado ou injustiçado de alguma forma, se você ainda é muito ansioso em relação à vida, em relação aos acontecimentos na sua vida, nessa noite Deus está te dando uma oportunidade de você parar um pouco e olhar para você e perguntar para Deus: Senhor, estou aqui. O que eu preciso fazer para que eu possa ter um encontro real? O que eu preciso fazer para me encontrar a paz que esse homem, Abacuque, encontrou? E isso necessita exclusivamente de você. É você dar um passo de fé e falar para o Senhor Jesus que a partir de hoje eu quero mudar a minha vida. Eu quero então ter uma transformação de vida. Eu quero depositar as minhas forças e a minha confiança e toda a minha angústia aos pés dele. E quero dar um passo de fé. Nós vamos orar neste momento. Vamos pedir a Deus que complete no seu coração e fale ao seu coração. E se você, nessa noite, quer tomar essa decisão e falar hoje, a partir de hoje, eu quero olhar de cima, eu quero ter uma visão diferente da vida, quero ter uma visão diferente desse mundo. Você vem até aqui à frente e nós vamos orar por você. Vamos orar nesse momento. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina, ó Pai, aqui na tua palavra, pela a vida do profeta Abacuque, ó Deus. O Senhor nos ensinou aqui nessa noite, ó Deus, que mesmo um homem levantado por ti, ele tinha as suas indagações e as suas perguntas sobre a vida e sobre as respostas. Mas o Senhor mostrou para ele, ó Deus, que o Senhor, no seu tempo certo, o Senhor há de conceder as respostas para todas as nossas dúvidas. Pai querido, e nós vimos aqui que ele aprendeu a lição. E nessa noite nós queremos fixar em nossas mentes e em nossos corações o aprendizado, ó Pai, sobre a vida de Abacuque. Que nós possamos tomar de exemplo as nossas vidas. E que nós possamos não esquecer de sair do nosso lugar comum, de sair da nossa vida diária, da nossa vida comum e dar um passo de fé. Enxergar do alto, olhar como o Senhor olha, olhar para nossas vidas e perguntar para nós se o que nós estamos fazendo está agradando o Senhor. E principalmente, Senhor, nos dá a paciência necessária para esperarmos no Senhor aquilo que nós almejamos. Nos dá a perseverança necessária, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente nessa noite. E eu quero aqui, Pai, colocar diante do Senhor. Se há alguém nessa noite aqui que quer tomar uma decisão de fé, quer dar um passo de fé em direção ao Senhor, e que não aguenta mais, ó Deus, essa vida, esse tormento do dia a dia, essa angústia do dia a dia, essa noite é oportuna. Quero colocar diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor mesmo venha falar aos corações nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Muito obrigado, ó Deus, por
tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós